E aí, meus amados, voltamos agora com a nossa segunda parte de modelos atômicos, certo? Na primeira parte a gente falou dos modelos atômicos primitivos, né? Leucipo, Demócrito, Platão, Galileu, certo? A gente falou desses primeiros. E eu acho que eu esqueci de falar desse cidadão aqui, ó, Epírico. Vou apagar essa parte aqui, tá? Para falar um pouquinho dele. Peço desculpas, no vídeo 1 eu não falei dele, mas eu vou falar desse cidadão aqui agora, certo? Vou aumentar aqui a tela um pouquinho. Então vamos lá. Epírico, né? Epírico, para alguns filósofos, entretanto, naquela época, a ideia de átomo fazia sentido. Então a ideia do átomo fazia sentido, certo? E um deles foi, que adotou a ideia, foi Epírico, né? Epírico, ele fundou a escola. Ele fundou a escola em Atenas. Em Atenas, certo? Esse filósofo empírico, era um mestre de grande renome e tinha muitos discípulos naquela época, certo? Até a teoria atômica de Demócrito, para ele, fazia sentido. Tanto é que a teoria atômica de Demócrito era parte da sua doutrina filosófica. Deixa eu escrever aqui para você não esquecer. Fazia parte da sua doutrina filosófica. Certo? Eu tinha esquecido de falar desse cidadão, mas está falado aí agora. Beleza? Bom, agora vamos para a primeira ideia científica. Então, Dalton foi o cara que fez os primeiros experimentos para provar a existência de uma partícula muito, mas muito pequena chamada de átomo. E ele fez alguns postulados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar os postulados de Dalton e vamos ver o que está valendo até hoje, né? O que a ciência aceita, o que a ciência não aceita. Então vamos lá. Primeiro postulado de Dalton. A matéria é formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Bom, galera, a gente sabe que o átomo não é indivisível e nem indestrutível, né? É porque Dalton ele relacionou a existência de substâncias simples que podiam ser decompostas às ideias de indivisibilidade e indestrutibilidade do átomo, certo? Hoje em dia, a gente sabe, né? Hoje em dia, apesar da crença atomística persistir, essa ideia não mais faz parte do modelo atômico atual, certo? Então essa ideia aqui é uma ideiazinha falsa, certo? Então, esse postulado já não é mais correto, certo? Segundo postulado de Dalton, todos os átomos de um determinado elemento químico, são idênticos quanto à sua massa e às suas propriedades químicas. Vamos lá. Para Dalton, a identidade química dos átomos estava relacionada à massa, certo? Atualmente, sabemos que átomos do mesmo elemento químico devem ser idênticos apenas quanto ao número atômico, certo? Lembra? Isso aqui, cadê? Não é mais número de massa, e sim em relação ao número atômico. Beleza? E quanto às propriedades químicas. Beleza. Aqui o grande falha aqui foi, né, em relação à massa. Nós sabemos que cada átomo tem o seu número de prótons. Não existe na natureza dois átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, com o mesmo número de prótons. Pode ter diferente, pode ter até mesmo número de massa, mas mesmo número de prótons, não. Beleza? Então esse postulado aqui é falso, por causa dessa partezinha aqui, né? Então, na verdade, é meio falso, meio verdadeiro. Vou botar falso por causa disso aqui. Ok? Terceiro postulado de Dalton, certo?
que é o seguinte: átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Átomos de elementos diferentes possuem massa e propriedades diferentes. Olha só. Na atualidade, né, sabe-se que os átomos dos elementos diferentes, ainda que apresentem propriedades diferentes, podem ter o mesmo número de massa. Então, eu posso ter dois átomos diferentes, e você vai lembrar que o número de massa a gente bota aqui em cima, né, no símbolo, podem ter o mesmo número diferente, mesmo tendo um número atômico diferente, certo? Então, nós sabemos que átomos de elementos químicos diferentes, que é esse caso aqui, ó, eu fiz aqui exemplo X e Y, certo? Ainda que apresente propriedades diferentes, podem ter o mesmo número de massa. Beleza? Então, esse postuladozinho aqui, ele falou que átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes, mais ou menos, né? Porque sabes que, como eu falei, átomos de elementos diferentes ainda apresentam propriedades diferentes, mas podem ter o mesmo número de massa, né? Eles possuem massa, então aqui, meio certo, meio errado, né? Porque pode ter propriedades diferentes, sim. Ok? Quarto postulado de Dalton, que é o seguinte: átomos de elementos diferentes se combinam, em uma proporção fixa para originar determinados compostos químicos. Tal postulado, até hoje, ele é aceito, certo? Aceito para a maioria dos compostos conhecidos, certo? É bastante nítida a relação entre a lei das proporções definidas de Prost, vou botar aqui lei das proporções definidas de Prost, que eu não sei se eu tenho uma videoaula já aqui pronta, mas depois eu vou falar de todas essas propriedades, né? Dessas leis das proporções, depois eu vou falar de todas elas, certo? Mas até hoje é aceito, né? Porque olha só o que ele fala: átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção fixa para originar determinados compostos químicos. Correto, tá certo? Os átomos se combinam para formar novos compostos químicos. Ok? Quinto postulado de Dalton. Durante as reações químicas, átomos não são criados nem destruídos, mas apenas rearranjados, formando novas substâncias. Ó, nas transformações químicas dos materiais, realmente não há alteração na identidade química do átomo. Assim, podemos dizer que esse postulado, meu amigão, também é aceito até os dias de hoje. Correto? Verdadeiro. Certo? Ó, durante uma reação química, só tem aqui uma reação química. Vamos supor aqui, deixa eu ver se eu apago aqui alguma coisinha, para a gente poder fazer uma reaçãozinha química aqui pequena. Vamos supor aqui, ó. Quando eu pego digo que gás hidrogênio mais gás oxigênio forma água, H2O, uma reaçãozinha simples que todo mundo conhece, né? Quando eu faço essa reação química, realmente nessa transformação química dos materiais, né, da matéria, realmente não há alteração no átomo, né? Observe que continua tendo aqui hidrogênio, continua tendo oxigênio. A única diferença é que eu tinha substâncias simples diferentes no reagente e eu acabei produzindo água. Ok? Então é aceito até hoje essa teoria. Beleza? Sexto e último postulado de Dalton. Átomos de certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento químico, né?
Lógico, Dalton baseou sua teoria atômica no comportamento da matéria durante as reações químicas. Então, Dalton baseou aqui seus postulados, né? Ele baseou a sua teoria atômica no comportamento dos átomos nas reações químicas. Nas reações químicas, certo? Ele não conhecia naquela época as reações nucleares, que ocorre a transmutação natural ou artificial de átomos, né? Na radioatividade você vai estudar que um átomo, meu amigão, um átomo pode se transformar em outro, certo? Beleza? Então esse postulado aqui de Dalton hoje não é mais aceito. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos recordar aqui o que a gente aprendeu. Postulado de Dalton. A matéria é formada... deixa eu pegar aqui a cor. A matéria é formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Falso. Todos os átomos de um elemento são idênticos quanto à sua massa. Não, enquanto ao seu número atômico. Suas propriedades químicas. Ok. Átomos de elementos diferentes possuem massa. Não é massa. E propriedades diferentes. Nós sabemos que temos átomos diferentes que podem ter o mesmo número de massa, porém número atômico diferente. Átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção física fixa para originar determinados compostos químicos, correto? E tem uma relação com a lei das proporções definidas de Proust, né? Quinto postulado. Durante a reação química, átomos não são criados e nem destruídos, mas apenas rearranjo de átomos, né? Formando novas substâncias. Está aqui o exemplo simples, né? De formação da água. Gás hidrogênio, gás oxigênio, formando água. Ok? Então, durante a reação química, átomos não são criados e não são destruídos, mas apenas rearranjados. Sexto postulado. Átomos de um certo elemento químico não podem se converter em outro. Ele não tinha noção de reações nucleares, né, cara? Então, hoje nós sabemos que, através da reação nuclear, você pode produzir novos átomos, certo? De outro elemento. Esse modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Ele achava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, certo? O modelo atômico bola de bilhar é o modelo atômico proposto por Dalton. Dalton foi o primeiro cara a dar uma ideia científica, né, com experiências, para o modelo atômico. Beleza, meus amados? Agora, olha só. O postulado de Dalton, né, ele durou até um certo tempo. Eu vou falar de mais dois agora para frente, daqui a pouco, que é o de Thomson, certo? J.J. Thomson. Mas o átomo de Dalton era neutro, ou seja, não possuía cargas. Então, tinha uma pergunta a fazer, né, para responder. Como explicar, então, a atração existente entre um pedaço de vidro e um pano de lã após serem atritados um contra o outro? Se os átomos fossem nêutrons, não poderiam presenciar tal fenômeno, certo? Por exemplo, se você atritar um bastão de vidro, está aqui o bastão de vidro, né? Esse bastão aqui, você atritou ele num pedaço de lã. Você esfregou os dois, certo? Ocorre uma troca de carga elétrica negativa entre os dois, certo? De modo que o bastão de vidro fica com falta de carga negativa e a lã fica com excesso de carga negativa, certo? Aí você pega esse bastão de vidro já carregado pelo atrito, né? Porque houve um atrito aqui, certo? A gente atritou aqui as duas, né? Esfregou o bastão numa lã de vidro. E se esse bastão de vidro tem uma falta de carga negativa,
é porque ele tem um excesso de carga positiva, certo? Beleza? Aí você pega esse bastão e ele pode atrair uma bolinha de papel, certo? Ele pode atrair isso aqui uma bola de papel. Não parece, mas é uma bolinha de papel, né, no desenho, né? Qual o raciocínio para esse? Como o vidro, a lã e o papel também são formados por átomos, né, cara? Eles são formados por átomos. Beleza? Certo? E átomos devem possuir cargas positivas e cargas negativas. Certo? E Thomson partiu para o seu trabalho já tendo uma ideia mais ou menos disso aí. Só que antes dele tem um cara mais importante que nós vamos aprender na nossa próxima aula. Ok? Um abraço e até lá.